Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e nessa semana teremos um convidado que, como sempre, é muito especial, que é o Dr. Áureo Simões Júnior. Ele vai falar pra gente aqui da arbitragem, da Câmara de Arbitragem, tá? Vamos ter também aqui o Ney Daniel com as informações da semana, informações jurídicas, atualidades, que você aí já está acostumado, que a nossa função aqui, primordial do programa, é sempre levar a informação, levar a atualidade do mundo jurídico para você que está aí. É para que você possa cada vez mais exercer os seus direitos e também, claro, conhecer as suas obrigações, né? Porque a gente não consegue fazer um país melhor, um país mais justo, um país equilibrado, sem que você conheça efetivamente aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Mas antes de tudo isso, eu preciso chamar o nosso break. Nos vemos depois. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Spinning around, dancing in the dark, dancing in the dark, dancing in the dark. We're spinning around, dancing in the dark. You saw me back and I fell up, let's all be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Baby, give me your hand now, and I just wanna walk with you anywhere. I feel like I'm not away. I wish you could take me away, but now that we're having a day, give me love. I wish you could take me away, but now that we're having a day, give me love, give me love. Como eu disse anteriormente, agora nós vamos conversar um pouquinho com o Ney Daniel, porque com certeza ele vai trazer para nós as atualidades da semana. Ney, nos diga aí, o que nós temos essa semana? A terceira turma do STJ entendeu que o direito do consumidor à restituição da quantia paga por produto com vício de qualidade compreende o valor no momento da compra, devidamente atualizado, sem nenhum abatimento a título de desvalorização pelo tempo de uso. Desta forma, exemplificando para o consumidor, os vícios de qualidade são aqueles que possivelmente tornam os produtos inadequados ao consumo ou lhes diminuem o valor. Também podem ser ocultos ou aparentes, como dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, vejamos no caso analisado pelo colegiado do STJ. Uma consumidora adquiriu um veículo 0 km de um determinado fabricante e modelo, e já nos primeiros meses o veículo apresentou problemas, que mesmo após 3 retornos à concessionária e 7 revisões não foram resolvidos, o que levou a cliente a exigir juridicamente o conserto definitivo ou a devolução integral do valor pago. A magistrada do caso destacou que o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ao dar ao consumidor a opção de pedir a restituição do valor pago por produtos com vício de qualidade, não prevê nenhuma exceção para hipóteses em que o consumidor permaneça na posse do bem. A opção pela restituição da quantidade paga nada é mais do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão ao inadimplemento. A ministra ainda salientou que, pelos autos, a consumidora só permaneceu com o produto porque não foi reparado de forma definitiva, tampouco substituído o bem.
Não se pode admitir que o consumidor que foi obrigado a conviver durante considerável lapso temporal com um produto viciado, na hipótese de um veículo 0 km, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente. Suporte o ônus e ineficiência nos meios empregados para a correção do problema, destacou a relatora do caso. Olá, querido telespectador, voltamos aqui então com o nosso Direito e Justiça e como eu prometi no quadro anterior, estamos aqui na presença do Dr. Áureo Simões Júnior, que me dá uma imensa alegria e satisfação por ter estado ou estar aqui hoje conosco e por trazer informações tão relevantes hoje para nós, doutor Áureo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar de um assunto importante para mim, que é a arbitragem no Brasil. Muito obrigado mesmo. Imagina, o que é isso? O doutor Áureo, então, ele vai esclarecer para nós aqui, como vocês sabem, quem nos acompanha aqui semanalmente, sabe que o objetivo do nosso programa é aproximar você dos seus direitos, é para que você conheça ainda mais essa legislação que nós temos, as possibilidades jurídicas que você aí pode ter para poder fazer valer os seus direitos. E hoje o doutor Áureo está justamente aqui para poder te dizer que, além do Poder Judiciário, que você costumeiramente ouve falar, nós temos aqui uma grande possibilidade que ou que surgiu lá, aqui no Brasil, né, pelo menos, em 1996, né, doutor Áureo? 95, na verdade, vigorou, né? um ano depois, né, a lei. Com a lei, né? Exatamente. Veja, apesar da lei já ter 26, 27 anos, né, de promulgação, nós tivemos algumas dificuldades aqui no Brasil, né? Por quê? Porque o Poder Judiciário se tornou um costume, um hábito espontâneo do brasileiro, né? Pois com os juizados especiais também, isso acrescentou bem o acesso à justiça. Então, de certa forma, a população busca o Poder Judiciário, né? Lógico, a gente apoia, eu acho que o Judiciário está aí para isso, para poder julgar as causas e fazer a justiça. Mas, como em outros países, nós temos outras possibilidades que devem também ser compreendida pela população. Eu, particularmente, acho que a arbitragem, ela traz, apesar de ser o modo mais antigo de justiça, né, porque em Roma se começou exatamente com a arbitragem, que é a nomeação de particulares para julgarem as pessoas, né, ou os iguais, serem julgados por iguais. Eu acho que esse sistema ele tem uma vantagem sobre o sistema tradicional de justiça. Por quê? Porque a filosofia da arbitragem ela busca um outro tipo de desenvolvimento da solução dos conflitos. Na justiça tradicional, as pessoas lutam como se fosse a última batalha, ou seja, a pessoa tem que ganhar aquele processo, ganhar aquela batalha, é uma guerra entre as partes, e tem o primeiro grau, tem o segundo grau, tem o terceiro grau, e isso gera também nessas disputas algo que não é fácil às vezes de ser controlado, porque às vezes pelo ego ou mesmo pela situação, as pessoas não querem perder. Ou é fundamental ganhar aquilo, porque aquilo é um ponto que vai trazer lucros maiores para as próprias empresas. Então, gera uma luta contínua por anos. A gente vê que tem processos que parece que não vão acabar nunca, né? A princesa Isabel entrou com um processo lá, tentando defender o seu interesse lá no Palácio das Laranjeiras, e já faz 150 anos já que está lá na justiça. Lógico, não vamos exagerar tanto, mas essas lutas, elas criam um ambiente muito hostil,
né? Porque um tem que ganhar, o outro tem que perder, e não é. Vai mudando, conforme o grau da jurisdição, vai mudando as decisões ali. Às vezes até pelo próprio poder das partes também, que influenciam essas decisões judiciais. Já na arbitragem, e por isso que eu gosto muito, é uma outra filosofia, né? E nós aqui no Brasil somos grandes conhecedores de arbitragem. Por quê? Porque o futebol usa o sistema arbitral. Né? Então, eu acho que o futebol no Brasil é algo muito significativo, né? E representativo até da nossa nação. Porque mundialmente são os maiores ganhadores de títulos mundiais. Então, e o povo brasileiro gosta do futebol. Né? Então, o que é o futebol ou a arbitragem, na verdade? Então, a arbitragem ela funciona da seguinte forma. Tem uma pessoa nomeada ali para decidir. O que ele decidir, está decidido. Que é o árbitro. Né? Então, é falta, é gol, lógico. Hoje tem mecanismos ali para você tirar tema, etc. Mas, independentemente disso, a autoridade máxima é do árbitro. Né? Ele que vai dizer se houve falta, se valeu o gol, etc. Então, o que é importante para a arbitragem? É você ter uma decisão, não importa qual seja, decidindo aquela questão automaticamente. Porque a visão é uma visão de campeonato. Não da disputa ali, porque lógico, é uma guerra, um jogo de futebol é uma guerra. Né? Infelizmente a gente vê aí até as torcidas se maltratando aí, o que é horrível, né? Mas independentemente dessa questão, é uma guerra ali dentro do estádio. Mas o que o árbitro falar, pronto, está decidido. Então o que os times, as organizações têm que se preocupar? Em ganhar o campeonato. Então, para ganhar o campeonato, você tem que ver se aquele comportamento dos jogadores que causaram problemas tem que ser modificado. Se você tem que aprimorar alguma coisa ou contratar outros jogadores para poder ganhar o campeonato. Então, qual é a vantagem que eu vejo? Em vez de você ficar numa briga interminável, numa guerra terrível, você decide ali, que é o caso da arbitragem, é uma decisão automática, a pessoa decidiu, acabou, não tem recurso. Não tem recurso. Então, o empresário ele vai ter que o quê? Puxa, se eu perdi essa partida, o que eu fiz de errado? O que eu tenho que melhorar nos meus sistemas? O que eu vou ter que substituir no meu contrato? Né? Então, ele aprimora o sistema de atuação na sociedade e premia, não uma disputa ali que a gente às vezes nem sabe, que às vezes nem, não, e poder às vezes também, né? Também. Então, a pessoa não se preocupa em modificar o contrato. Ele mantém aquelas estruturas ali porque ele está ganhando com aquelas demora ou com poucas pessoas que vão buscar esse recurso. Então, se mantém, às vezes, muitas questões administrativas e de coordenação erradas por muito tempo, porque o poder estabelece isso. Já na arbitragem, não. A pessoa modifica ali a sua estrutura e vai ganhar o campeonato. Então, veja que maravilha que seria se a gente tivesse aqui no Brasil, pela população, pelas empresas, uma adoção do sistema desse. A população ganharia, o país ganharia, né? Porque você teria uma mudança na administração, uma mudança nas condutas para poder ganhar o campeonato. Então isso eu acho que é o maior... além, né, do que simplesmente um litígio. Isso! Uma disputa interpessoal. Veja que coisa, que filosofia interessante e que não é compreendida. Né? As pessoas não veem que, na verdade, a arbitragem tem esse dom, né, de aprimoramento para a sociedade. Ou seja, então, o fato de você ter um julgamento rápido e sem recurso traz dentro dele essa condição. Ou seja, ou você modifica o seu sistema para poder ganhar o campeonato e ganhar a próxima partida ali, né? Porque você, se continuar com aquela conduta, você vai continuar perdendo, né? E rapidamente ainda, o que é pior para uma empresa, etc. Então, eu me apaixonei assim com essa ideia, porque eu vejo que essa disputa, a guerra continuada, não é um bom exemplo para a sociedade. Sim, não tenha dúvida. Né? As pessoas ficam maltratadas ali e, de certa forma, não há... a sociedade vê como uma guerra de poder, na verdade. Né? E essa estrutura, às vezes, nem sempre traz o melhor condão de comportamento das empresas e dos empresários. Então, eu sou um discípulo dessa ideia,
E gostaria que as pessoas entendessem isso, principalmente os empresários, que procurem ganhar ou na melhor conduta. E não por acaso, então, também que vale a pena ressaltar aqui que o Dr. Áureo, ele é ninguém menos do que o presidente ali da associação, justamente, da arbitragem, né? A Brame, né? Associação Brasileira. De Arbitragem. Então, ele, melhor do que ninguém, para falar para a gente aqui sobre essa percepção que é muito importante da importância da arbitragem dentro do sistema de justiça. Isso que eu acho que é o principal. Nessas pessoas Exatamente. compreenderem isso e a sociedade passar a lutar por um sistema que realmente vai trazer benefício para todos. E para os próprios advogados, porque o advogado faz parte do processo, do sistema. O advogado que é essencial. Isso, ele que elabora, ele que faz funcionar a própria arbitragem. Então não há prejuízo para a questão do advogado. Né? E principalmente eu vejo a sociedade, a gente evoluir para um sistema que realmente vai trazer benefício né? na conduta dos empresários, para eles modificarem ali, não continuarem numa disputa até o final, que vai trazer um mau exemplo ali para a sociedade. Ou não, mas vai demorar tanto para chegar na terceira instância. Esse é o problema, né? Que vai ficar um mal-estar Que até social. Esse é o grande dilema, inclusive, de advogados e partes. Porque a parte entra com o processo, ela pergunta para o advogado: doutor, mas por que o meu processo está demorando tanto? Porque existe um sistema, né, que a gente enfim, faz parte, uma avalanche de processos. Ninguém é culpado, gente. É que o sistema, ele infelizmente é assim. Os juízes, eles têm que julgar milhares de processos. O que não acontece, por exemplo, na arbitragem, que as partes estipulam, né, quando vão acontecer aqueles 6 meses é o prazo estipulado na lei, se não houver prazo marcado no contrato, né, na cláusula compromissória, que é o que substitui. Veja, se existir uma cláusula compromissória num contrato, ou seja, é onde diz qualquer questão será resolvida por arbitragem, normalmente tem qualquer questão será pelo Poder Judiciário ou pela comarca, o juízo da comarca tal. Aí no caso, se você destinar para arbitragem, você impede a atuação da justiça estatal. Ou seja, a pessoa não pode mais se socorrer do judiciário e vai ter que sempre fazer na arbitragem. E vai garantir, vamos supor, uma decisão rápida e dentro desse sistema de que você vai trazer o aprimoramento do próprio sistema com essa conduta. Por quê? Porque ou você modifica ou você vai perder sempre rapidamente ali as suas questões. Então a pessoa vai se obrigar a se adaptar numa boa conduta, né? Porque o sistema leva a isso. Eu acho muito bom. Lógico, tem processos que podem demorar mais que 6 meses. Sim, Essas dependendo partes, da complexidade. desde que as partes e o árbitro concordem, esse tempo pode ser prorrogado. Mas o fato de você estabelecer um prazo curtíssimo, porque 6 meses passam voando, né? Uma coisa impressionante, ainda mais hoje em dia, né? Não, e a quantidade de árbitros que você pode ter seria a quantidade de advogados existentes. Então é uma coisa muito rica da capacidade de você ter pessoas para julgarem bem o processo. Lógico, não tem que ser pessoas preparadas também naquela matéria, né? E veja, isso é bom também. Se você tem pessoas especializadas na matéria, elas vão ter mais dedicação naquilo, porque conhecem, trabalham com aquilo, com aquela área. Então, a área imobiliária, por exemplo, que é a área que mais vingou, principalmente aqui em Curitiba. Exato. Curitiba é um exemplo da arbitragem na área imobiliária, né? Todas as imobiliárias normalmente colocam a cláusula compromissória ali. E está funcionando, então isso é importante. Lógico, precisa se fazer talvez aprimoramentos, como a própria lei de arbitragem agora está querendo fazer, de colocar a escolha do árbitro ali. Isso que eu acho que é importante, para a pessoa ter a tranquilidade de que aquela pessoa que vai estar ali é da sua confiança. Né? Isso é fundamental. Com certeza, né? Agora uma questão até que eu acho importante a gente destacar, e até o nosso público com certeza quer saber um pouco mais. Porque
Porque a gente vê muito nesses contratos, especialmente relacionados a imóveis, né? Isso. A cláusula compromissória. Sim, né? bem. E tem a questão também do Código de Defesa do Consumidor. Ah, sim. Então isso sempre é invocado, mas será que realmente eu estou ou preciso me submeter à arbitragem? Ela é cara, ela é custosa, eu preciso de fato? E daí, doutor Aaron, como a gente faz? Veja bem, a experiência de Portugal hoje no mundo é a melhor experiência para o direito do consumidor. E ela é baseada na mediação e na arbitragem lá. Eles afastaram totalmente o poder judiciário. Por quê? Porque lá as câmaras de arbitragem, de mediação e arbitragem são financiadas pelos empresários. Então o comércio em Portugal, eles bancam o funcionamento dessas câmaras para garantir, vamos supor, que aquele consumidor esteja satisfeito. Então a satisfação da venda lá, ou do critério de venda, é feito pelas câmaras de mediação e arbitragem, bancada por esses empresários. Lógico, os juízes são todos independentes e quem escolhe é o consumidor para julgar, então é da confiança do consumidor. E funciona perfeitamente bem, olha, é algo maravilhoso. Lógico, aqui no Brasil não é a mesma realidade, porque nós não tivemos, talvez, essa cultura tão expandida, né, das pessoas compreenderem o que é isso. As pessoas nem sabem o que significa arbitragem, né, não sabem esse benefício que ela tem. A única coisa que elas falam, custo, né, e será que eu vou ter uma decisão realmente imparcial? Lógico, lá o custo, quem banca, lógico, mas quem vende tem que garantir a satisfação do cliente. Eu acho que é o mínimo do... Que empresário vai montar um negócio para não satisfazer o seu cliente? Isso é um absurdo. Né? Mas não é verdade? É verdade. Lógico, pode ter algum defeito no produto, pode acontecer várias coisas, mas esse empresário lá em Portugal garante a efetivação da satisfação. É bom para ele, empresário. Né? Quem tem interesse da satisfação do cliente é o empresário. Porque ele vai voltar. Mas não é, veja, fica satisfeito. Quem que tem interesse na satisfação do consumidor? Quem? Mas é verdade. É o empresário, não é a justiça. Então, é uma consciência, lógico que talvez a gente vai ter que mostrar... Trabalhar isso também, né? Trabalhar para mostrar para as pessoas que o empresário é o maior interessado na satisfação do seu cliente, para ele permanecer no mercado. E é verdade, isso é uma lei liberal, né? Ou seja, não existe forma de você se dar bem ou ter sucesso, a não ser pela satisfação do seu cliente. Os próprios advogados também é assim. Né? Se você não der satisfação, você vai morrer ali. Sim, exatamente. Né? A seleção natural. Sim, até porque no Brasil não se permite o marketing, por exemplo, como é feito nos Estados Unidos, o advogado se promover. Ele tem que ser justamente pela boa prestação do seu serviço. Mas não é o critério principal. Eu acho que é uma coisa universalizada. Lógico, aqui nós ficamos muito com essa proteção do poder judiciário, da hipossuficiência, mas veja bem, eu acho que nós tínhamos que evoluir para algo de muito mais respeito. É né? muito esse critério, né, da vulnerabilidade, e isso é inquestionável, via de regra, porque nós temos a questão da vulnerabilidade, hipossuficiência econômica, técnica, Lógico. E daí você acaba resvalando talvez nessas questões culturais, né, que o próprio Brasil, enfim, pela própria divergência, diferença, enfim, que nós temos aí em vários aspectos, a gente acabe caindo nessas situações, mas é cultura, eu acho que é amadurecimento cultural, é realmente as pessoas terem mais conhecimento, até doutor Áureo, eu acho que esse é o nosso papel aqui hoje. Não, é ilustrar as pessoas do que é a realidade que as pessoas desconhecem. Até os próprios advogados, desculpe dizer, mas não, porque as faculdades não têm, eu sou professor da área, já fui professor em várias faculdades aqui em Curitiba. Os alunos desconhecem, os próprios colegas nunca tiveram isso na faculdade, uma matéria. Cadeira lá só para falar um pouco da lei, né? Umas nuances. Você veja, de 95 para cá, foi quando começou a difundir, e precariamente, porque nem todas as faculdades tinham essa cadeira. Né? Então agora é que elas estão incentivando, mas é uma cultura que para o pessoal que formou antes não receberam essa cultura. E não sabem o valor que é isso. Né, de você dar à pessoa o poder de participar de uma decisão, de escolher o juiz que vai julgar ali.
né? Estabelecer um critério de confiança. E isso é importante, doutor Áureo, até me fez lembrar o seguinte, porque no Brasil, infelizmente, né, até pelas dificuldades que temos aí, regionais, enfim, tamanho, dimensão do país, cultura também, né, que são diferenciadas, né, a gente tem um país que a gente sabe, dimensões continentais. É verdade. Então a gente não consegue criar um parâmetro ou mesmo especialidades nas varas que vão julgar os processos. Ou seja, o juiz ele não é especialista na área, com algumas exceções, né? Lógico. Mas ele, via de regra, vai julgar tudo que cai. Por exemplo, um juiz da área civil vai julgar um processo da área imobiliária, vai julgar um processo envolvendo um contrato, enfim. Então, essas questões acabam dificultando muito. Já é diferente na arbitragem. Especialistas serão os juízes, e como eles estão habituados a trabalhar com isso, eles conhecem a jurisprudência atualizada e podem fazer um belíssimo de um julgamento. Que vai acontecer como acontece fora do país. Inglaterra, Estados Nossa, Unidos. Né? eu fiz um curso na Inglaterra, de E até especialização. isso é E lá foi um dos grandes centros que eu participei assim dessa realidade. Fui até visitar lá. Funciona. No mundo todo, Estados Unidos é o maior exemplo. Né? Lá não se vai diretamente para o judiciário, né? Não é verdade. As pessoas tentam resolver primeiro. Até porque é custoso. Não. Lá altamente, né? Não só pelo aspecto do custo, é pela possibilidade de você participar da decisão, abrir mais democraticamente a participação da parte. Né? É muito interessante, porque engloba também uma fase de mediação, de conciliação também no processo arbitral. Então é uma possibilidade muito grande. Com certeza. Muito grande. Nossa, doutor Áureo, eu fiquei extremamente satisfeita assim, com seus esclarecimentos. Aprendi muito, né? Como sabe, eu não sou necessariamente né, da área, não trabalho muito com arbitragem, mas assim, é sempre muito assim, satisfatório ouvir alguém falando com tanto conhecimento, né, como é o seu aí, com a tua experiência de vida, né, de anos, né, de atuação. A nossa entidade ali, ela foi fundada em 95, na mesma época da lei. Foi uma coisa muito inovadora, mas a gente sempre acreditou nisso, né, não só na arbitragem, como na mediação também, ou seja, métodos mais práticos e satisfatórios, né, que possa se usar uma inteligência diferenciada, né, e as pessoas se aproveitarem disso, e a sociedade também crescer. Eu acho que isso é mais importante, né, a gente evoluir também nos critérios de justiça. Exatamente, e tudo isso é o papel justamente aí dessa grande... vocês têm as câmaras lá atrás, né? Eu acho que tem os mediadores, os árbitros, né? Todos. E claro, do senhor que é o presidente, né? Justamente, e que está desenvolvendo esse papel aí já há quantos anos, né? Temos esse encargo, assumir esse encargo. Lógico, não é fácil, né? Culturalmente, o Brasil é um país que tem suas dificuldades, né? Não é, eu sempre achei que o fato dos outros países caminharem, isso influenciaria o Brasil, e o Brasil também automaticamente mas temos dificuldades, a gente vai para frente, volta um pouquinho para trás, então tem que ter muita paciência e perseverança, principalmente, e talvez essa parte cultural, ilustrar as pessoas do que é a realidade, que as pessoas desconhecem, e às vezes têm opiniões que não são muito estruturadas. Mas esse é o seu papel. Esse é verdade, eu gostaria. Com certeza, né? Por isso que está aqui hoje também, inclusive, né? Para tentar ilustrar. Ilustrar. Doutor Áureo, lhe agradeço muito, mais uma vez, por ter vindo, estado conosco aqui no Direito e Justiça hoje. Já vou aproveitar para renovar o convite, porque nós temos outros assuntos. Sem dúvida nenhuma. Na própria arbitragem faltou muita coisa também, muitos aspectos que a gente podia abordar. Mas lógico que eu foquei mais na filosofia, porque eu acho que isso é o mais importante para as pessoas entenderem. Com certeza. Então, lhe agradeço. Peço que você também possa mandar uma mensagem para o nosso público, tá? De despedida também. Obrigado, olha, agradeço poder participar, né, e difundir essa ideia. Como eu falei, é algo que o mundo todo usa e é uma coisa muito boa para a sociedade, uma filosofia evoluída de soluções de conflitos, né. Então, muito obrigado e espero que a população tenha compreendido e os empresários, principalmente, possam, como lá em Portugal, adotar critérios de justiça que são benefícios para eles também. Muito obrigado. Com certeza. E eu, mais uma vez, meu querido público, me despeço de vocês, sempre na certeza de que nós, aqui em conjunto, especialmente o Dr. Áureo, pode levar muitas informações
e poder também, graças a essa experiência toda, te aproximar dos seus direitos ainda mais aí dentro daquilo que nós prometemos aqui do nosso grande propósito, que é levar essas possibilidades para que você possa exercer cada vez mais os seus direitos. Um grande abraço e até a próxima semana.